Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a leitura Fonte Viva de Chico Xavier para a nossa harmonização. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decópolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerrar-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial ao despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos iniciar as atividades de hoje, no primeiro momento, com a oração para nós mesmos. Então, eu convido cada um de vocês que leve seu pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso guia e modelo, para agradecer. Vamos agradecer a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos. Enfim, vamos agradecer tudo que está ao nosso redor, seja o lado espiritual, o lado afetivo e o lado material, porque precisamos de todos eles para seguirmos nessa nossa encarnação. E assim, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Hoje, para nossa alegria, temos a nossa colaboradora, a nossa trabalhadora, que vem de Porto Alegre e sempre está
no momento que ela chega e ela é convidada a vir até nós e nos brindar com as suas explanações, com o seu conhecimento da doutrina, sempre ela diz sim. Então, agradecemos a disponibilidade e pedimos que a espiritualidade de luz a ilumine e também a nós, para que possamos captar e memorizar todos os ensinamentos. Lúcia, seja bem-vinda, e ela vai nos falar por um tema maravilhoso, que é ressurreição e reencarnação. Eu tenho um carinho especial pela reencarnação. Eu acho, assim, sensacional esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada, Marisa. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar nessa casa de luz. Mais uma vez, estar falando, refletindo, comentando sobre as palavras do nosso mestre, sobre o nosso evangelho, sobre a nossa doutrina tão bela, tão linda, que é um privilégio, né? A gente está aqui. É o maior privilégio da história para mim e para todos vocês, com toda certeza. Nesse momento, Jesus abraça cada um de nós. Jesus abraça cada um de nós. Confiem no que eu estou dizendo. A alegria de Jesus é imensa quando uma ovelhinha dele, e nós somos suas ovelhinhas, né? Entramos naquela porta e sentamos aqui para refletir, né? Não sou nenhuma mestra, não sou nem mais do que ninguém. Apenas estamos refletindo juntos aquilo que um dia ele nos deixou para nós pensar, para nós refletir, para nós amadurecer, para nós crescer na fé, crescer no amor e crescer na verdade dele. Então, nosso mestre, mais uma vez eu repito, abraça cada um de nós nesse momento e diz para nós, com toda a sua doçura e com toda a sua humildade, obrigado por terem vindo. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje, o nosso tema, como a Marisete falou, é bem relevante. É um tema que a nossa doutrina tem como bandeira, que é a reencarnação. É um tema que nós precisamos sempre ler muito, pesquisar muito. Aqui os momentos são muito pequenos para a gente falar tudo que a doutrina espírita nos oferece, né? Tem um tempo para nós refletir, como é natural, né? Faz parte da nossa disciplina não falar tanto, mesmo porque falar muito às vezes cansa, a pessoa já começa a não refletir direito. Então, nós temos um tempo, né? Na Casa Espírita nos dá um tempo para explanar. Mas é bom chegar em casa, pensar o que foi dito, dar uma lida também. Esses temas todos se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, se encontram no Livro dos Espíritos. Então, é fácil para nós espíritas continuar o estudo que se começa aqui, né? A vivência lá fora. A vivência não é aqui dentro. Aqui nós conversamos, lá fora nós vivemos, tá? Então, reencarnação e ressurreição. Em primeiro lugar, vamos ver a diferença de uma e a diferença do outro. Vamos começar com a ressurreição. Ressurreição. A morte do corpo físico chega, tá? Entramos em óbito e, num determinado momento, começamos a viver de novo. Isso é a ressurreição. Essa é a definição de ressurreição. Isso aí que eu falei é completamente combatido pela ciência. Não pode acontecer isso no nosso mundo. A pessoa, quando entra em óbito do corpo físico, o corpo físico termina, tá? Mas a definição de ressurreição é essa. Foi bebê. Não estou dizendo que seja isso, tá? Que isso aconteça. Isso não acontece. Aí tu diz assim, mas Lúcia, mas e Jesus não ressuscitou? Jesus não ressuscitou. Jesus se materializou. Nós somos espíritas, nós somos evoluídos. Jesus entrou em óbito, né? Jesus foi para aquele... Teve toda aquela cerimônia e, com toda certeza, Jesus aparece para os seus discípulos, aparece para os seus seguidores, materializado. Nós que somos espíritas, nós entendemos muito bem essas coisas. Nós sabemos que a pessoa pode se materializar. Quem tem um pouco de evidência pode explicar muito bem que muitas vezes a gente vê pessoas, né? A gente vê espíritos, a gente tem essa experiência dentro da casa espírita. Por isso, para nós, é uma coisa mais simples que tem. Mas tem
irmãozinhos de outras doutrinas que acreditam na ressurreição. Embora, eu já diga para vocês, a ciência combate essa ideia. E nós somos ciência. O Espiritismo é ciência. Ele está sobre 3 pilares e um dos pilares é a ciência. Se a ciência mudar, mudamos a doutrina. Palavra de Kardec. Então, Kardec era um cientista, Kardec sabia das coisas naturais da vida, então, levantar depois de estar morto, né, sair, voltar a viver no mesmo corpo, a ciência não aceita isso aí. E nós, como espíritas e seguidores da ciência, também temos que refletir sobre isso. Cada um no seu momento, mas temos que refletir, tá? Então, isso é a ressurreição. Reencarnação. Reencarnação é uma nova vida. A gente entra em óbito, a gente morre, vamos dizer assim, recebemos uma nova vida, mas no outro corpo. Começamos de novo, ficamos bebezinho, chegamos aqui outra vez para ter uma nova oportunidade. Quando o nosso corpo físico termina, que ele é matéria, né? A gente não é esse corpo, a gente está nesse corpo. A gente está nesse corpo, nós vamos sair dele e vamos continuar com toda certeza. Mas nós vamos para um período de erraticidade, né? O espírito errante, o espírito que está na erraticidade, ele fica lá com novas experiências, aprendendo novas coisas, cada um no seu merecimento, cada um no lugar que tem que ficar, né? E retornamos um dia com outro corpo, né? Em forma de bebezinho, talvez encontrando nossos amores, talvez chegando nas famílias que nós tínhamos de outro jeito, mas esse é o fenômeno da reencarnação. Tá bem entendido? Não tem problema? Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Cuidem bem. O espírita acredita na reencarnação. É a nossa maior bandeira, como eu já falei, tá? Bem, Jesus falava muito nisso. Ele falava, mas eles, daquela época que Jesus estava aqui, eles não conseguiam entender muito bem. Se para nós ainda é difícil, imagina para aquela gente que ainda era bem simples em pensamento, em ações, né? Se para nós ainda tem dúvidas, imagina que eles que ainda não tinham esse entendimento que nós temos, ainda não tinha Kardec na vida deles, né? Aí já digo tudo. Ainda não tinha o nosso Kardec na vida deles. Então, eles não conseguiam entender. Eles tinham, assim, um pensamento voltado para isso. Os judeus acreditavam na reencarnação. Só que eles não tinham condições de explicar, eles não conseguiam entender o que era aquilo. Naquela época, a maioria dos povos acreditavam na reencarnação. Somente um tipo de povo, saduceus era o nome, que não acreditavam. Eles eram totalmente materialistas. Mas os outros que se conhecem pelas leituras espíritas, a maioria acreditava. Mas, como eu já falei, eles não tinham noção de como seria aquilo. E Jesus dizia assim, só se poderá ver o reino de Deus aquele que nascer de novo. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o capítulo 4 que fala isso. Muito bem explicadinho, tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falava isso. Jesus falava também em Elias e em João Batista. Elias e João Batista. Ele dizia que Elias tinha voltado. Ele falava isso. E as pessoas ficavam muito confusas, né? Porque não entendiam direito aquilo. Elias, para fazer um parênteses, ele era um profeta que nasceu no século 9 a.C. E o João Batista veio lá na época de Jesus, era contemporâneo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Aí já é curiosidade, já foge um pouquinho da nossa palestra, mas dá para contar. João Batista, ele era primo de Jesus. Ele era rude, ele se vestia com pelo de animal, assim, pele de animal. Ele comia favo de mel e ele vivia no deserto. E ele pregava a Boa Nova que chamava era o Evangelho. Ele pregava as boas maneiras, ele pregava a caridade. Ele era muito terno, muito carinhoso, só que ele era rude. Ele era um homem bruto, assim. E ele pouco convivia com Jesus, embora eles fossem parentes, eles eram primos. Então, eles eram muito parecidos, só que o João, ele era mais bruto, assim, as feições. Isso se tem, assim, em leituras espíritas. É uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, para
para deixar a nossa palestra mais leve, né? Para mostrar que não é, na verdade, uma palestra, para mostrar que eu estou conversando com vocês, né? Muito melhor assim, né? A gente ficar mais à vontade. Então, voltando, né? Jesus falava muito no João Batista e no Elias. E naquele tempo tinha um homem no meio deles chamado Nicodemos. O Nicodemos era príncipe em Israel, era um senador de Israel, era muito intelectual, era daqueles metido mesmo, ele era daqueles grandes de Israel, tá? Sabia de tudo, tinha um certo poder, né, diante da população. E o Nicodemos, vendo Jesus falar, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O João Batista é o Elias que voltou, Jesus falava isso. O Nicodemos se apavorou, ficou confuso e disse, mas mestre, mas o que é isso, mestre? Voltar depois de grande, depois de ficar velho, entrar na barriga da mãe de novo, entrar no ventre materno de novo, e nascer, ficar pequenininho outra vez, como é que pode isso? O Nicodemos pergunta para o mestre isso aí. Jesus, na sua simplicidade, no seu amor, né, no seu carinho que tinha por todos nós, com certeza, como eu já disse, está abraçando vocês essa hora, né? Jesus não quis explicar para ele. Por que Jesus não explicou? Jesus não explicou por quê? Porque não adianta tu explicar uma coisa para uma pessoa quando a pessoa não está pronta para entender aquilo ali. Já tem um ditado popular que diz assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. O aluno tem que estar pronto. Aquela gente não estava pronta para entender a reencarnação. Eles não tinham condições. Então, Jesus não explicou para ele. Jesus disse assim, Nicodemos, tu é um príncipe em Israel e não entende essas coisas? Mas como, Nicodemos? Então, Jesus não explicou, deixou ele pegar por si próprio, deixou ele entrar no caminho, como todos nós, meus queridos irmãos, todos nós precisamos ter um tempo para entender as coisas. Não se pode forçar nada, né? Não se pode também explicar uma coisa para uma pessoa quando a pessoa não entende. Se Jesus dissesse, não, a pessoa desencarna, e depois aquele espírito sobe, depois ele volta, o Nicodemos ia ficar todo confuso. De repente até ia desistir da doutrina, desistir de se evangelizar, né? Então, Jesus não explicou. Só Jesus esperou o momento de cada um, né? Ele dizia assim, ó, que vejam aqueles que têm olhos para ver, que escutem aqueles que têm ouvidos para escutar. Jesus falava isso, por quê? Olhos para ver, né? A inteligência, a maneira de ver as coisas tem que progredir. A gente tem que evoluir também para enxergar as coisas. Tem muita gente que, né, vocês conhecem, gente que está ainda bem assim, primário, bem simples no pensamento. A gente diz assim, mas aquele lá é um baita de uma pessoa, ele não sabe nada, ele é um baita ignorante. Cuidado com o que se diz. Ele está evoluindo, vamos dar tempo para ele. Nós não somos todos iguais, nós não estamos todos no mesmo patamar. Vamos ter paciência com as pessoas, né? Assim que Jesus nos ensinava e assim que nós temos que ser. Então, Jesus nos deu um exemplo, não explicando para o Nicodemos, deixando o Nicodemos ficar na inteligência dele, pouco a pouco chegaria com certeza onde Jesus queria que ele chegasse, né? Então, a reencarnação, ela tem que ser entendida por nós de uma maneira, assim, muito otimista, né? Ela nos acalma, né? Quando um querido, uma querida nossa vai embora, a nossa dor é muito grande. Nós ainda não conseguimos entender isso aí. A nossa dor é muito grande, aquele amor, aquela pessoa que nós queremos bem vai embora, aquele dói, o nosso coração fica sangrando, né? Mas se nós entendermos um pouquinho mais, se nós pensarmos um pouquinho melhor, ele vai para um novo ciclo, ele vai aprender coisas novas. Quem sabe amanhã ou depois vai voltar melhor, né? Vai ter uma nova oportunidade de corrigir seus erros, né? A vida é cíclica, a gente vai pouco a pouco melhorando, vai pouco a pouco chegando onde o nosso Mestre Jesus quer que nós chegue, não é verdade? Então, se nós pensar, se nós tivermos esse pensamento bem equilibrado, né? Uma resignação maior um pouquinho, nós vamos ficar melhores. Não vou dizer que vão ficar bem, porque ninguém fica bem quando está triste. Ninguém fica bem quando perde um filho. Ninguém fica bem quando perde uma pessoa que ama, né? Porque, na verdade, a gente não perde, mas na hora
dá essa impressão de perder, porque a gente não convive com ele, né? Então, a reencarnação, tu entendendo bem como é que ela funciona, como é que ela nos deixa em paz, né? Ela nos dá uma esperança daquele amor, daquela pessoa que nós queremos também chegar um dia de novo perto de nós. Aí a gente tem essa esperança do reencontro, a gente já começa a entender que Deus é maravilhoso e que jamais ia fazer uma coisa ruim para nós, né? Se aquela pessoa é chamada, com certeza aquela pessoa precisava ir, estava no momento deles, estava no momento dela, ela precisava ir plantar flores em outro jardim, melhorar no outro jardim, raciocinar as coisas que não fez bem, né? E quando tiver uma nova oportunidade de chegar nesse mundo, de chegar junto de nós, vai chegar melhor, vai chegar mais calma, vai chegar mais tranquilo, né? Então, nós precisamos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão aqui com Jesus abraçado, né? Como eu já disse, quando vocês puderem refletir melhor, ler melhor sobre esse tema, é um tema muito apaixonante, é um tema que eleva a nossa doutrina, que mostra como ela é realmente, que mostra que ela não tem alegoria, que ela não tem misticismo, que ela é uma doutrina que ela mostra a vida como ela é, e a vida lógica, né? A fé raciocinada, vamos raciocinar, vamos raciocinar. Tem aquele que diz assim, a vida é uma só, eu vou tratar, eu vou aproveitar, porque a vida é uma só, a vida não pode ser uma só. Essas belezas que a gente tem que se usar, né? A gente tem que aprender, a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer dentro da fé, né? Tem que crescer dentro da nossa responsabilidade de melhorar a cada semana, a cada dia. Portanto, vamos pensar bem direitinho uma coisa. Quanto ao futuro do homem, nós temos, assim, quatro alternativas que a humanidade pensa, que a humanidade acha, julga, vamos dizer assim. A primeira é o materialismo, né? É o que nós estávamos comentando há pouco. O materialismo é uma coisa que dói muito, né? Porque a pessoa pensa que terminou, né? Quando tu vai embora, aquilo na tua vida não tem mais, aquilo acabou, né? Então, o materialismo é um nada. Tu perde toda a esperança de dias melhores, tu sofre muito com o materialismo. Então, aquela pessoa que é 100% materialista, ela pode até ser uma pessoa boa, querida, né, agradável, mas ela tem um sentimento de ir embora, né? Puta, meu tempo está passando, puxa, já está chegando a hora de eu ir embora, né? Começa a ficar mais idosa, começa a ficar preocupada. Então, é uma maneira, um jeito muito ruim de se viver, de se lidar com a vida, né? Depois nós temos uma teoria que é panteísta, né? É assim, eu acredito, ela não é individual, ela é coletiva. Então, essa teoria é assim, a pessoa desencarna e a energia dela sai e fica no todo, assim, no universo. Fica no universo no todo. Ela se junta a um coletivo, a uma energia coletiva. E depois, se tem que se voltar, ou se tem que se refazer, ela volta, mas ela perde toda aquela individualidade que ela tem. Então, essa é panteísta, doutrina panteísta. Depois nós temos a da igreja, né? Nossos irmãzinhos da igreja, que nós conhecemos tanto, que respeitamos, somos humildes, respeitamos todas as religiões. É a nossa obrigação. Mas como nós estamos dentro de uma casa espírita, eu me dou o direito de dizer para vocês, né? Então, a teoria da igreja, né? Ela tem o céu, a purgatório e o inferno. O céu, quando a pessoa é muito boa, que existe poucos, assim, completamente perfeitos, né? Então, essa pessoa desencarna, vai para um lugar lá, que só tem anjinhos, que tem só harpa, fica lá numa boa, um dia fala com Jesus, um dia fala com Maria, contra todos os santos. Então, essa é a ideia deles, né? Isso aí, meu Deus do céu, é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, né? Porque, pelo amor de Deus, tu vai ficar num lugar sem utilidade nenhuma, vivendo eternamente, abraçado num anjo, né? A gente tem que ser útil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que mostrar o nosso potencial, né? Bem, então esse seria o céu. O purgatório, que eles chamam, é assim, se a pessoa é meio, não é tão boa, nem é tão ruim. Tem falhas, como todos nós aqui. Certamente, na teoria deles, todos nós iríamos para esse purgatório aí.
Então, lá nós vamos pagar nossas dívidas e um determinado dia de poder pagar as dívidas, aí a gente vai para esse céu aí. Então, essa é a teoria. E a última é quando tu é um assassino, quando tu é um corrupto, quando tu é um... Enfim, essas pessoas que são bem erradas dentro da nossa vida, se eles chegam a desencarnar desse estado, eles vão para o fogo do inferno. E lá eles ficam eternamente. Agora, vocês me digam assim, um pai que é misericordioso, um pai que nos ama muito, né? Um pai que faz tudo por nós, para nós melhorar, vai deixar o filho a vida inteira sem perdão. Aquele que nos ensina a perdoar, que nos ensina a esquecer os erros que fazem para nós. Aquele que nos ensinou através de Jesus a dizer, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus nos ensinou a perdoar. Nos ensinou a perdoar na prece mais linda que existe, porque é a prece do Pai Nosso, que, aliás, é orada nessa casa, sempre no início e no fim dos trabalhos. Maravilha para o Centro Espírita Allan Kardec. Ele tem como base o Pai Nosso, né? Por quê? Porque tem como base a doutrina de Jesus, né? Então, um pai, nesse sentido, vai deixar o filho até a eternidade, ardendo no fogo do inferno. Então, essa é a teoria da igreja. Vamos respeitar até os irmãozinhos que pensam assim, um dia entenderem, né? Que isso não pode acontecer, né? E depois nós temos lá no final, aí vem o melhor da carta de hoje, né? A doutrina espírita, a doutrina codificada por Allan Kardec, que nos ensina que a vida continua, que nos ensina que nós podemos nos refazer a cada dia, que nos ensina a ter mais amor pelo nosso próximo, que nós temos que ter paciência com as pessoas, que ladrão bom não é ladrão morto, que ladrão é ladrão, tem que ser tratado, tem que ser resgatado pela sociedade, que o ensino tem que ser cuidado, que as pessoas têm que saber que a vida não é assim, melhor para uns e pior para outros. Essa doutrina que nos ensina a ter paz no coração todo dia, a doutrina de Kardec, que nos ensina a ter empatia, que nos ensina a perdoar. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai teu próximo como a ti mesmo. Amai teu próximo como a ti mesmo. Eu chego a me arrepiar, gente. Eu tenho que amar o Davi, que é meu netinho, igual a mesma coisa que o neto da Rosa, que é o Arthur. Eu tenho que amar igual. Ele é tão lindo e tão puro quanto o netinho dela. Não, eu só amo o meu. Eu só quero bem pro meu. Não. Eu tenho que aprender a amar meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que aprender a não fazer para o outro aquilo que eu não gosto que façam para mim. Eu tenho que aprender a não resmungar tanto e fazer mais. Eu tenho que aprender a cuidar mais de mim e deixar de cuidar do outro. Eu tenho que aprender isso. É isso que Jesus quer. Jesus pede isso. É a caridade, é o amor, é a certeza que nós podemos melhorar. Ele tem certeza em nós, ele confia em nós. Ele sabe que nós temos um potencial enorme. Ele sabe que o ladrão lá da cadeia, o assassino, o assaltante, tem condições de melhorar. E quem sabe se um dia nós também, o Kardec nos ensina isso, quem sabe se um dia nós também não assaltamos, não roubamos, não matamos, e só porque alguém nos deu uma chance que nós estamos hoje aqui na Casa Espírita. Quem sabe se lá no passado nós erramos tanto, nós fizemos tanta coisa errada, mas alguém nos estendeu a mão, alguém nos ensinou, alguém nos levou para um caminho melhor, nos deu chance de nós sair daquela lama. Gente, o diamante, quando cai no lodo, ele não deixa de ser diamante. Ele cai no lodo, ele fica todo sujo, mas nós pegamos ele do lodo, fizemos assim, limpamos ele, polimos ele, e ele volta a ser diamante. Assim nós somos. Não vamos marginalizar mais as pessoas que sofrem, as pessoas que estão no erro. Vamos dar a mão, vamos orar por eles. É claro que a gente vai compactuar com isso. Uma vez uma pessoa me disse que não gostava das pessoas espíritas, porque os espíritas tinham mania de defender vagabundo. Ela me disse bem assim: eu não vou nessa casa espírita porque vocês espíritas têm mania disso. Eu digo, não, a doutrina espírita não faz isso. A doutrina espírita, ela não agride ninguém. Ela não apoia o crime. Nós não apoiamos o crime, mas nós cuidamos do criminoso.
Nós não apoiamos o assassino, mas nós cuidamos do assassinato, do que assassina. Nós não apoiamos as pessoas que estão no mal. Essa é a filosofia de Jesus. Jesus não virou a cara para ninguém. Jesus seguiu, Jesus foi condenado, Jesus morreu na cruz, Jesus foi traído e perdoou. Né? Jesus foi traído e perdoou. Então, nós temos obrigação de olhar para o nosso próximo com mais amor. Deixar de falar que essas pessoas têm que ser exclusas da sociedade, que tem que existir pena de morte, porque tem que matar, porque eles não foram. Nós não podemos dizer isso, porque nós somos espíritas, nós seguimos Jesus, e Jesus não fazia isso. Ele não fazia isso. Então, nós podemos dizer, sabendo agora que existe a reencarnação, que a reencarnação nos dá a oportunidade de crescer, né? E todas aquelas pessoas que estão no caminho do mal, que estão no caminho errado, têm sim a oportunidade de ficarem bons, e nós precisamos dar a mão para eles. Nós podemos olhar para o céu e dizer assim: meu Pai, da pedra tu me tirou, na flor tu me perfumou, no animal tu me fortaleceu, e como homem tu me ensinou a raciocinar, tu me ensinou a amar, tu me ensinou a ser verdadeiro, tu me ensinou a perdoar, olhem bem, tu me ensinou a fazer a caridade. E assim, meus queridos irmãos, terminando a nossa conversa de hoje, que pena que passou bem ligeiro, né? A gente podia conversar mais. Terminando a nossa palestra de hoje, eu digo para vocês, sejam felizes, mas a gente só encontra a felicidade quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente divide o que tem, quando a gente não fala do outro e cuida de si. A gente só é feliz quando a gente tem Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, ele veio. Mas ele precisa que nós também, queira ele, que os filhos façam dele. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por todo esse amor que vocês dão quando a gente chega aqui. Essa casa está cheia de luz nesse momento. Aproveitem esse momento que ele é de vocês e não esqueçam o que eu falei lá no início. Jesus, nesse momento, está abraçando vocês e dizendo: vocês estão me tocando. Eu estou muito feliz com cada um de vocês. Fiquem em paz, na doce paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigada, Lúcia, por esse momento. É muito agradável, é muito confortante o nosso coração sabermos da reencarnação, sabermos que temos esse tempo, que cada vez que estamos aqui encarnados, nós temos uma oportunidade de fazermos a nossa evolução, de crescermos espiritualmente e moralmente, né? Então, é muito bom. E essas respostas que estão em nós, no Espiritismo, nós as encontramos. Passando para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, é um momento da nossa caridade. Então, vamos pedir que todos aqueles que estão necessitando, que nós sabemos de um amigo, de um parente, até de um desconhecido, tantas pessoas que nessa madrugada passaram por dificuldades em razão do ciclone que aconteceu, que todas possam encontrar a calma, o amparo em seus corações. Então, pedimos por todos que possam ser, que não desistam, que continuem caminhando e continuem acreditando que Deus e que Jesus está junto de todos. E agora vamos ao nosso passe coletivo. Convido os que estão nos assistindo para disponibilizarem uma água para ser purificada. Alguns dos presentes já trazem a sua água, porque os fluidos que vão estar nessa água o elemento curativo para nossos problemas. Então, cada um que está com a sua água, pense naquilo que deseja que essa água faça em seu corpo, em seu espírito. Então, convido mais uma vez vocês a fecharem os seus olhos, elevarem seu pensamento, para receber todas as energias
estão sendo enviadas pela espiritualidade de luz até nós. Que essas energias curem o nosso corpo e também curem o nosso espírito. E cheio de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. E assim encerramos mais um sábado de oração. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e retornamos para nossas casas, nossos lares, com a proteção de Jesus. Vamos em paz. Uma boa noite.